paz do Senhor Jesus. É bom estar aqui no espaço da Faculdade de Teologia, refletindo juntamente com vocês sobre esse tema tão importante na caminhada da igreja, que é o tema da modernidade e as nossas experiências pastorais. Primeiramente, tentar entender os conceitos. Pastoral, quando nós falamos de pastoral, na maioria das nossas igrejas evangélicas, as pessoas entendem como a ação do indivíduo, pastor, pastora, aquilo que ele faz, aquilo que ela faz, isso é ação pastoral. Agora, num contexto como o nosso, a ação pastoral é a ação da igreja. Para isso nós temos N referenciais teóricos. Hoje de manhã o Jorge já citou, o Cassiano, e ele teve a oportunidade de ir com ele no shopping, eu não tive, E nós temos referenciais aqui do nosso meio também. O próprio professor Clóvis, que foi reitor desta faculdade, professor desta faculdade, num de seus textos ele diz que pastoral é uma ação do povo de Deus, que é uma ação intencional, sistemática e organizada de forma coletiva. Quer dizer, é quando nos organizamos como igreja para agir. Então isso é claro quando olhamos para o título. Olha, nós estamos relatando sobre questões pastorais. Modernidade. Existem vários autores. Então, a primeira coisa que nós precisamos de ter clareza, de que pressuposto você está partindo? Qual é o seu referencial teórico? E aí eu faço um dueto com o Jorge, que é o Bauman, O Jorge já apresentou algumas questões. O Bauman, ele vai apresentar a modernidade dividida em dois períodos. No primeiro momento ele fala de modernidade e pós-modernidade, mas os últimos escritos dele ele vai dizer o seguinte: existe um primeiro período da modernidade, que ele chama de modernidade sólida, e um segundo período, que é um período de uma modernidade líquida, que aí o Jorge trabalhou muito bem, que é a questão própria de toda este momento desordenado que vive a nossa sociedade. Esse primeiro momento da modernidade sólida, uma questão interessante é que ela se firma num projeto que ele chama de projeto moderno. O projeto moderno é um projeto firmado na razão, e cria-se que através da razão seria possível construir um mundo muito melhor, controlar, transformar as coisas. Só que, passado um tempo, essa própria razão, este próprio agir a partir da ciência, do conhecimento e dos Estados-nações, que são dois pontos importantes para ele, o que é que acontece? Isso não é usado apenas para construir um mundo melhor, também foi usado para promover algo que você conhece bem na história, o Holocausto, tragédias como a tragédia que acontece das tragédias nucleares. Então, o que se vê é a razão não consegue responder a essa questão do mundo ordenado que vai trazer verdadeira alegria, um mundo bom. E aí então ele vai dizer que há um segundo período da modernidade, que é a modernidade
líquida. E aí, neste momento, ele vai dizer o seguinte, que esta é oposta à outra. Se a primeira fala de uma sociedade que é uma sociedade organizada, uma sociedade que busca excluir as ambivalências, aquilo que é contraditório a este projeto, esta sociedade líquida, ela é o inverso. Ela acolhe, ela entende o diferente, ela entende a complexidade. E aí, então, nessa sociedade nós podemos nos lembrar de tudo aquilo que o Jorge colocou, que a sociedade então se torna desarraigada, a cultura da dúvida, lidar com o diferente, a lentidão da educação, o sofrimento humano, o olho da gama, tudo aquilo que ele foi colocando na palestra de manhã. Então, fazemos aqui uma parceria do que foi trabalhado de manhã. Eu tenho pastoreado, e aí vem um pouco da experiência, então, ministerial. Eu tenho pastoreado igrejas cuja população idosa é um número grande. E isso faz com que você vai pegando alguns traquejos e aprendendo a trabalhar com a comunidade algumas questões. Nessa experiência de trabalhar com pessoas mais idosas, quando eu fui iniciar, fazer o meu projeto para o mestrado, procurando o tema, dialogando com o meu orientador, o professor Jeoval, falei, gostaria de pesquisar sobre o fenômeno do envelhecimento populacional. Trabalhei então todo o projeto dentro dessa visão, o envelhecimento populacional brasileiro e os desafios para a pastoral da igreja. Fiz todos os créditos, escrevi todo o texto, protocolei o texto lá na secretaria, fui embora para casa todo feliz da vida. Mas de repente fui chamado para fazer um curso intensivo num lugar que eu não esperava. Fui convidado pelo H1N1 para fazer um curso intensivo na UTI do hospital. E fiquei 13 dias internados lá. Num total de 66 dias em tratamento. E reassumi minhas atividades há 9 dias atrás. E eu fiquei imaginando, como é que eu vou falar da minha dissertação se eu ainda nem apresentei para a banca? Eu acho que eu preciso ser mais ajuizado. Ainda mais que quem vai estar na mesa é o meu orientador. Como que eu vou falar dessa experiência da terceira idade, de tudo isso? Então eu quero dizer o seguinte: entendo muito bem o que é pastoral, entendo muito bem o que é modernidade. Fui desafiado e quando dialoguei com a Blanches, imaginamos essa possibilidade. Mas eu quero pedir licença. E como eu sabia que eu era útil, e sabia que tinha um pastor e um bispo na minha frente, eles jamais vão falar em 20 minutos cada um. Jamais! Eu falei, eu vou pedir licença para compartilhar a experiência desses dias e do sentir-se pastoreado